Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui pela página da Casa de João Irmão Francisco. Vamos aguardar aí alguns minutinhos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo, para a gente começar a nossa conversa da noite. Dá boa noite aqui às pessoas que já estão assistindo: Olivar, Vitória, Ioneide, Gorete, Edneide. É um prazer recebê-los. Eric, boa noite também. Eric, que foi papai agora. Parabéns, Eric, pela chegada do novo membro da família. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo, meu irmão. A conversa que a gente programou para fazer hoje é em torno dessa frase atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. E a gente vai contar um pouquinho a história dessa frase. Depois eu vou trazer também uma contribuição de um ensinamento da cultura oriental, também nesse mesmo sentido, né? E aí, em cima dessas duas historinhas, a gente vai tentar fazer o link com o Espiritismo e os impactos disso na nossa postura como espíritos em evolução, né? Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. E antes da gente começar a nossa conversa, eu convido a todos para a gente se unir numa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, rogando a Ele o amparo dos bons espíritos, que eles possam nos intuir durante essa atividade, possam abrir as nossas mentes para os ensinamentos aqui discutidos, e que esses ensinamentos possam fortalecer em nós a nossa fé, nossa esperança e a nossa vontade de crescermos como espíritos nessa jornada evolutiva da qual todos estamos percorrendo. Que assim seja. A Fran já está insultando aí, né? Dizendo que não sabe se vai ser legal. Vai ser legal se você participar, Fran. Bom, pessoal, essa frase, só sei que nada sei, é uma frase atribuída a Sócrates. Sócrates, um filósofo grego que viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e é um dos fundadores da filosofia ocidental, né? Os ensinamentos de Sócrates foram catalogados, alguns deles, por seus pupilos, né, por seus seguidores, já que Sócrates mesmo não escreveu nada, não deixou nada registrado de seus ensinamentos. Eram aqueles que aprendiam com ele que registraram isso, né? Principalmente Platão. Platão, talvez o autor dos principais registros sobre o seu mentor, né, sobre Sócrates. E essa historinha dessa frase está numa obra de Platão chamada A Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é o registro do discurso de Sócrates no seu julgamento no Tribunal de Atenas, quando ele foi acusado de ser um corruptor da juventude da época, de não acreditar nos deuses e de querer criar uma nova deidade, né, uma nova divindade, e que o levou a ser condenado à morte. E foi justamente nesse discurso que ele proferiu no Tribunal de Atenas que ele contou essa passagem, né? E a história começa com um outro discípulo de Sócrates que foi consultar a sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, né? Ela era uma pitonisa, uma médium. Era através dela que os ensinamentos
eram passados do que eles acreditavam serem os deuses aos frequentadores do templo, né? Então, um discípulo de Sócrates, Querefonte, foi perguntar para Pitonisa, né, quem era o homem mais sábio da época, né? Quem era o homem mais sábio? E o oráculo respondeu para ele que Sócrates era o mais sábio dos homens. E essa história chegou a Sócrates e ele não entendeu essa profecia deixada pela Pitonisa, né? Por que ele não entendia? Porque ele acreditava que havia naquele tempo pessoas muito mais sábias que ele, né? Médicos que eram muito mais sábios que ele nas atividades de saúde, né? Os arquitetos que propiciavam a construção daquelas obras maravilhosas da Grécia da época, os juízes que discutiam nos tribunais, que falavam da justiça, os poetas que produziam belas obras literárias, né? Então ele considerava muitas outras pessoas mais sábias que ele. Mas ele entendeu que aquela profecia demandava uma interpretação, né? Muitas vezes as mensagens que a gente recebe do mundo espiritual, elas não são mensagens muito objetivas, né? Às vezes a gente quer que a mensagem venha com todos os detalhes, dizendo nomes, motivos, né? Consequências, e às vezes são alertas, são orientações de cunho geral, né? Então, Sócrates entendeu que aquela profecia, aquela afirmação da Pitonisa merecia uma interpretação. E aí, para fazer essa interpretação, ele precisava investigar aquela afirmação. Seria ele realmente o homem mais sábio daquele tempo? E aí ele passou a interrogar cada um desses que ele considerava mais sábios que ele. Procurou os médicos para discutir as questões do corpo humano, da saúde, e perguntava. A cada afirmação que ele recebia como resposta, ele aprofundava o conhecimento, buscava as explicações, né? Para ele não satisfazia apenas a ideia, ele precisava entender de onde aquela ideia surgiu e o que justificava aquela afirmação. E aí ele procurou os juízes, começou a discutir com eles os conceitos de justiça, o que é justiça, para que serve a justiça, e buscava aprofundar. Questionou políticos, né? O que é política, o que seria o bem governar, governar para quem, em prol de quem, e ele aprofundava. À medida com que ele fazia essas interrogações, no lugar das pessoas esclarecerem para ele, elas começavam a ficar chateadas, né? Elas começavam a responder agressivamente. E ele percebeu que isso acontecia porque o conhecimento que aquelas pessoas traziam não era um conhecimento sólido, um conhecimento pautado em toda uma explicação lógica, uma formação de conceitos. Quando ele perguntava sobre esses conceitos que eles traziam, as pessoas não tinham capacidade de justificar as ideias. Muitas delas repetiam o que aprendiam de outra pessoa, sem entender o porquê daqueles conceitos. E isso instigava mais ainda Sócrates a continuar a sua investigação. Até que um momento ele conseguiu finalmente descobrir o que é que estava por trás daquela afirmação do oráculo, né? Da Pitonisa lá do templo de Delfos. Ele notou que faltava naquelas pessoas
uma sabedoria que ele percebia que ele tinha, que era justamente o saber de que não sabe tudo. Ao entender que ele não sabe tudo, o indivíduo se coloca numa postura de investigação, uma postura de pesquisa. Ele busca essa verdade, ele vai aprofundar os conceitos. Aquele que não tem a percepção de que nada sabe, ou que não sabe tudo sobre o que sabe, ele se acomoda naquele conhecimento e passa a achar que sabe. E foi essa a grande interpretação que Sócrates teve da afirmativa da pitonisa, da médium, né? O que é que ela queria dizer com que Sócrates era o homem mais sábio daquele tempo? Não é porque ele sabia tudo, é porque ele percebia a limitação do que ele sabia. E isso o instigava a pesquisar mais. Essa prática da filosofia de Sócrates é o que baseia muito hoje a filosofia que a gente conhece, né? Essa postura interrogativa, do questionamento. As pessoas até dizem aquelas perguntas básicas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu venho, para onde eu vou, né? Qual é meu papel no planeta, qual é a minha função. E Sócrates entendeu que a função dele, a grande função dele era ser essa pessoa que instigava nos outros essa interrogação. Sócrates ficou conhecido pela sua capacidade de dialogar com as pessoas através de questionamentos, né? Essa interrogação constante leva a uma investigação constante. Se eu me conscientizo de que eu não sei tudo, eu preciso fazer perguntas para entender mais. E para responder essas perguntas, eu preciso muitas vezes investigar a solução desses problemas, né? É um ciclo, é um exercício dessa sábia ignorância, saber que não sabe tudo, né? É um processo em que a gente vai, a cada conhecimento que a gente adquire, percebendo uma nova ignorância. A cada conhecimento que eu adquiro, uma nova ignorância se abre para mim e vai me impulsionar a buscar um novo conhecimento. Eu não posso me acomodar naquele pouco que eu tive acesso de informação, né? Sócrates estimulava que as pessoas buscassem esse processo de evolução, né? A cada passo, uma nova dúvida e um novo esclarecimento. O esclarecimento, uma nova dúvida, até que você ampliasse a cada passo desse a sua capacidade intelectual e a sua capacidade moral também, porque você vai aprendendo, né? E é interessante disso tudo que lá nesse templo de Delfos é onde está escrita aquela frase que a gente conhece muito no Espiritismo, do conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela está escrita lá num dos portais desse templo. Foi de lá que ela foi extraída, né? E a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então a ideia é justamente essa: saber as minhas ignorâncias, perceber as minhas ignorâncias, perceber que eu não sei tudo, me faz entender aquilo que eu preciso saber mais. Me estimula a buscar mais conhecimento. Eu só consigo me transformar se eu percebo
que em mim alguma coisa precisa de transformação. Ok? Por enquanto está tranquilo? Eu quero ouvir de vocês também quais são as percepções de vocês, né? Deixem aí nos comentários o que é que vocês depreendem desse tipo de ensinamento, né? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, essa parte inicial do conhece-te a ti mesmo foi, inclusive, trazida por Santo Agostinho para o Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, um filósofo, né? Um estudioso da filosofia, né? Influenciado por essa filosofia socrática, trazia também em si esse ânimo pela busca do novo, pelo aperfeiçoamento, pelo melhoramento constante, né? Essa filosofia socrática influenciou muita gente ao longo de todo esse tempo, né? Inclusive Santo Agostinho. E Santo Agostinho trouxe essa frase como resposta a uma das perguntas do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da perfeição moral. A questão 919 pergunta qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Santo Agostinho que responde essa pergunta e diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, Santo Agostinho resgata esse ensinamento que tinha lá no templo de Delfos, que servia também como base para essa postura de Sócrates, o base da sua filosofia, né? E traz para nós como sendo um elemento do Espiritismo, dentro da primeira obra que traz para a gente essa ideia da filosofia espírita, né? Então, se a gente aprofunda essa questão, a gente vai ver que a filosofia trazida pelo Espiritismo tem a base também nessas ideias, nessa ideia do aperfeiçoamento, na ideia do autoconhecimento, da identificação daquilo em que nós precisa ser melhorado. Mas nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que nos percebermos melhor, né? O Olivar deixou aqui um comentário, vamos lá. Existe em algumas pessoas uma soberba, levando-as a um empate, quando na realidade ainda existe uma imensa ignorância. Esse é o grande risco, né, Olivar? Esse é o grande risco da gente ao se assumir melhor do que alguém em qualquer ponto, seja intelectual, seja moral, né? Muitas vezes a gente usa um pouco do conhecimento que a gente tem, ou daquele elemento que a gente conhece um pouco mais, até para humilhar outras pessoas, né? Na busca, muitas vezes infeliz, de nos apresentarmos como melhores do que a outra pessoa, porque sabemos aquela filigrana lá do conhecimento, né? Quando muitas vezes a gente sabe que esse orgulho e essa vaidade, né, por trás dessas atitudes, elas são muito prejudiciais para a gente, né? Ele completa aqui: temos uma eternidade para aprender e nada melhor do que começar conhecendo a si mesmo, sem dúvida, né? A gente, vamos fazer uma analogia a uma edificação, né? Eu quero reformar uma edificação. Eu tenho uma casa antiga,
Quero reformar essa casa para morar melhor nela. Para começar essa reforma, eu preciso entender quais são os problemas daquela casa antiga, né? O que é que eu vou ter que atacar naquela casa, atacar no sentido de transformar, para que ela se converta numa casa confortável, numa casa boa, né? Que não tenha vazamento, que não tenha problema de pintura, que não tenha infiltração. Eu tenho que conhecer onde é que estão os problemas. Porque eu posso estar pintando uma parede que está úmida, sem ter cuidado lá da fonte da infiltração, né? Porque eu não conhecia a fundo o que precisava ser reformado. Isso vale para a gente também, né? Eu só vou melhorar quando eu perceber em mim, mais do que estar procurando nos outros, aquilo que precisa ser melhorado. Muitas vezes a gente perde muito tempo procurando isso nos outros, né? E a gente sabe que os outros a gente não transforma. A gente pode sugerir, a gente pode dar bons conselhos, mas o grande incentivo para a transformação dos outros seria eles verem em nós a nossa transformação. De nada adianta eu ficar dizendo que é para se melhorar, para abandonar as más inclinações, para abandonar o homem velho, construir o homem novo, se as pessoas não veem em mim esse processo, né? As pessoas atribuem a Francisco de Assis um ensinamento que eu acho muito bonito, né? Não sei se é verdadeiramente dele, mas é passado como sendo dele. Que ele estimula, prega o evangelho de Jesus. E quando precisar, usa as tuas palavras, né? Quando precisar, usa as tuas palavras. Muito mais tu tem que mostrar com a tua atitude, com a tua transformação. A Daiane comenta aqui: buscar melhorar sempre, não se acomodar. Se você para, as mudanças também não acontecem. Isso é uma grande verdade, né? O grande passo tem que ser dado por nós. Nós não podemos sentar e aguardar o famoso mundo de regeneração que está por ser implantado na Terra. Porque se a gente não tiver compatível com esse mundo de regeneração, nós não vamos viver nele, né? E a Terra só será um mundo de regeneração quando a humanidade que nela habitar for compatível com essa classificação. Então, todos nós deveremos sofrer essa transformação para que o planeta se transforme. Não é uma ação externa. Uma ação divina vai transformar o planeta Terra num mundo de regeneração e a humanidade vai ser melhor. Não é isso. O processo é inverso. É a transformação da humanidade pelo seu aperfeiçoamento espiritual que faz com que o planeta se transforme. E como bem disse a Daiane, isso depende da nossa iniciativa, né? Da nossa vontade e do nosso primeiro passo, do nosso empenho. A gente costuma, muitas vezes, orar pelos bons espíritos, para Jesus, para Deus, de que melhore a nossa vida, que transforme a nossa vida. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da eficácia das preces, tem um trechozinho lá que diz que, muito mais que isso, a gente deveria orar por coragem, né? Coragem de dar esses passos, de nos mover e de nos transformarmos, né? A partir do momento que a gente faz esse movimento, as forças do plano espiritual, aqueles que zelam por nós, os nossos amigos, mentores, guias, parentes, todos que querem nos ver bem, vão em nosso amparo, em nosso incentivo, né, nessa caminhada de melhora.
Mas a gente precisa dar esse passo. A gente precisa fazer esse movimento, né? Esse primeiro movimento cabe principalmente a nós. A Fran diz que quando nos mudamos, pessoas que estão no nosso redor mudam também. Sem dúvida, sem dúvida. As nossas atitudes são o grande exemplo que a gente pode deixar, seja na família, seja nos círculos sociais, seja no trabalho, em todo canto que a gente frequenta, no centro espírita, na igreja, no templo, no terreiro, onde quer que a nossa fé nos encaminhe. Nós devemos demonstrar, através do nosso exemplo, esses ensinamentos dos bons espíritos e de Jesus. A nossa transformação, ela é um grande incentivo, né? Nós não temos ideia do quanto as pessoas se espelham em nós, em todos nós. Cada um de nós temos pessoas que se espelham na gente, para o bem e para o mal, né? Pessoas que nos admiram e acham que o que a gente faz serve para elas também. Todos nós temos essas pessoas, né? Então, cabe a nós sermos esse grande exemplo, né? Através da nossa transformação, como bem disse a Fran. Voltando um pouco para Santo Agostinho, nessa mesma pergunta tem um item adicional em que pede-se a Santo Agostinho uma orientação mais, uma receita, uma espécie de receita, né, o que fazer. E aí vem aquela célebre orientação, que eu já abordei aqui em outras falas, de que nós devemos fazer todo dia, quando vamos nos deitar, uma avaliação do que fizemos naquele dia. Quais foram nossas ações nesse dia? Nós fizemos alguma coisa que pode ter magoado alguém? Nós causamos dor ou sofrimento a alguém com alguma coisa que a gente disse? Com alguma opção que a gente tomou? Com alguma escolha que a gente fez? Nós conseguimos consolar alguém com uma palavra amiga? Nós ajudamos alguém materialmente, moralmente, espiritualmente? Então, essa avaliação é importante, principalmente para encontrar aqueles pontos que precisam serem melhorados, né? As pessoas que tratam de administração de empresas falam muito de um ciclo PDCA, né? Planeja, faz, controla, né? Avalia e faz de novo, né? E a cada rodada desse ciclo vai melhorando. Santo Agostinho fala para a gente fazer esse ciclo diário, né? Todo dia a gente fazer a nossa avaliação para que a gente possa melhorar. Tem um comentário aqui da Ioneide. Percebo que o contrário também é verdade. Quem não está disposto a essa busca se afasta de nós, por vontade própria. Isso é uma realidade, Ioneide. Muitas pessoas, elas ainda não estão preparadas a abrir mão de algumas coisas que são necessárias para esse tipo de movimento, né? O comodismo, muitas vezes, nos faz adiar essas decisões, né? Não, eu não vou frequentar um centro espírita porque eu tenho que ir para lá 2, 3 vezes por semana e eu tenho uma atividade que eu faço em casa, tenho o meu sonozinho em casa, eu não vou deixar de dormir mais cedo para ir para tal coisa e tal.
tem um grupo que eu saio, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, né? A gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas nesse processo, né? E muita gente não está disposto ainda a fazer essas opções. Elas precisam do tempo delas. E acabam, sim, muitas vezes se afastando, né? Porque não sentem mais nessas pessoas que estão buscando essa evolução afinidade, né? Ainda não estavam preparadas para usar isso como estímulo e não se afinizam mais com essas questões e acabam se afastando. O Olivar diz: é necessário que tenhamos o contentamento do aprendizado para o incentivo a aumentar a busca do conhecimento contínuo. O resultado é sempre aplicar na caridade e no amor ao próximo. Aí a gente começa a entender a felicidade. Exatamente. A gente não pode falar de conhecimento só conhecimento intelectual, né? Só acumular saberes, acumular teorias, acumular ideias, né? A gente precisa extrair desse conhecimento os seus aspectos morais, os seus aspectos de contribuição para a nossa transformação, né? Não nos pode ficar apenas nesse processo de massagem mental, né, intelectual. A gente tem, sim, que converter isso em outras ações, né? Como você bem colocou aí, a caridade, o amor ao próximo, quando a gente vê, quando a gente percebe que aquilo que a gente aprendeu pode, por exemplo, ser uma ideia que alivia a dor, que consola alguém, né? Que diminui um pouco o sofrimento de um irmão que precisa dessa palavra. Então, a gente se sente, inclusive, útil nesse processo, né? A gente vê uma aplicação verdadeira para aquilo que a gente aprendeu, né? E aí, tem uma outra historinha que faz parte da sabedoria budista. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre essa historinha. Diz que um homem, uma vez, ficou muito impressionado com a influência de um mestre budista com os jovens, né? E a forma como ele era admirado ali pela sua sabedoria, pela prudência, pela simplicidade. E esse homem começou a ficar curioso com relação a esse mestre, né? E um dia, para satisfazer essa curiosidade, né, do que deixava ele intrigado com relação a essa atuação desse mestre junto àquela comunidade de aprendizes, né, ele procurou esse mestre para tentar conhecer melhor e tentar extrair desse mestre novos conhecimentos, né, que ele pudesse aplicar na vida dele. Esse homem ele era interessado pelo budismo, né, e já tinha lido muitos livros a respeito, e foi conversar com o mestre. E durante a conversa, a todo instante, o homem interrompia o mestre com as suas ideias. Ah, mas eu vi isso no livro tal, que era assim, assim, e acabou mostrando para o mestre a sua incapacidade de ouvir, né? Ele não tinha capacidade ali de aprender essas lições que o mestre estava passando para ele, porque ele se arvorava em colocar o seu conhecimento acima dos ensinamentos que o mestre tentava lhe passar. O mestre tentando, com a sua experiência, tentando com a sua história, mostrar para ele, né, as questões envolvidas nas dúvidas que ele tinha, eram rebatidas imediatamente com os conceitos que ele imaginava já ter extraído de todo o arcabouço de leitura que ele tinha realizado, né? E o mestre, percebendo isso, fez uma pausa
e ofereceu para ele um chá. Você aceita tomar um chá? Aceito. Entregou o copinho do chá para ele, pegou o bule com toda a calma de um mestre budista e começou a servir o chá para o rapaz. O copinho foi enchendo até que começou a transbordar. E o mestre continuava botando chá na xícara do rapaz. E o homem começou a ficar atordoado, né? Vendo aquela situação, né? O copo na mão dele e o chá derramando. E aí ele pergunta para o mestre, por acaso você não está percebendo que a xícara já está cheia e não cabe mais nenhuma gota de chá dentro dessa xícara? E aí o mestre parou de derramar o chá, colocou o bule calmamente lá do lado da mesinha e disse para o cidadão lá, para o rapaz, assim como essa xícara, você também está cheio de opiniões e conceitos. E dessa forma, como é que vai poder entrar um novo conceito, um novo ensinamento? Como eu poderei lhe dar novas ideias e perspectivas se você não tem espaço para elas? Com isso, o mestre calou e deixou aquele rapaz processar essa ideia. E quando ele viu no olhar do rapaz uma mudança de semblante, né, uma mudança de postura, ele disse, se você realmente busca ter conhecimento constante, então tem que estar sempre esvaziando a sua xícara. O homem olhou perplexo para ele, mas percebeu a verdade naquele ensinamento. O que é que o mestre mostrou para ele com uma atitude tão simples? Que aquelas ideias que ele trazia pelo estudo dele preencheram completamente ele, impedindo que ele aceitasse novas ideias. Ele já estava cheio, ele já estava como se satisfeito com aquele conhecimento que ele tinha adquirido. E não se abriu para novos conhecimentos, ele não se permitia ouvir o mestre, né, para tentar extrair dali novos ensinamentos. E com isso ele se privava dessa evolução. E esse é o grande ensinamento para a gente, né? A gente precisa estar a todo instante esvaziando a nossa xícara para que a gente possa receber mais desse chá, desse conhecimento, né? A gente precisa, se a gente quer realmente evoluir, primeiramente se desarmar, né? Se abrir para novas ideias, abrir-se para novos conceitos, né? A Vitória deixou aqui um comentário. Esse nosso aprendizado é constante. Logo que vencemos um desafio, surge outro a ser vencido e assim sucessivamente. Exatamente, né? Fazendo analogia àquele processo lá do Sócrates, a cada conhecimento que eu adquiro, eu percebo que eu tenho uma nova dúvida, né? A cada desafio que eu venço, eu percebo que vem um outro desafio, às vezes até um pouco mais difícil do que aquele que já passei e que me preparou para esse novo desafio que eu iria enfrentar, né? A gente está aqui na Terra para aprender, né? Muito mais do que para pagar os erros, muito mais do que qualquer coisa, a gente está para evoluir, para aprender. E, claro, nesse processo de aprendizado, a gente vai, sim, resgatar débitos, a gente vai ser submetido a provas, né? E à medida com que a gente avança nessa série dessa escola, à medida com que a gente avança de ano, a gente vai tendo contato com provas mais difíceis, com conteúdos mais elaborados, né? Uma matéria
A matemática que a gente vê no segundo grau não é a mesma matemática do primeiro grau, nem é aquela matemática básica de somar duas laranjas que vê lá no infantil, né? A gente está a todo instante aprofundando as nossas provas à medida dos conhecimentos que a gente vai adquirindo. E é um desafio constante, né? A todo instante a gente vai nesse processo. Nós precisamos nos desarmar, né? A gente está ficando muito ditatorial. A gente se nega a ouvir as opiniões que são divergentes das nossas. Se uma pessoa vem para a gente conversar com uma ideia que eu não aceito, muitas vezes eu evito até de ouvir essas ideias. Porque isso é uma postura muito cômoda para a gente, né? Nos mantém numa zona segura, onde a gente não pode ser questionado. Se eu só converso com aqueles que pactuam comigo das ideias, eu nunca serei questionado. Eu nunca serei estimulado a mudar o meu entendimento sobre as coisas. E isso nada mais é do que uma demonstração do quanto a gente ainda é inseguro. Do quanto a gente ainda utiliza esses artifícios para adiar o nosso entendimento das verdades do mundo, né? A gente ainda é muito infantil, evolutivamente, né? Se a gente pegar pela escala do planeta, que talvez seja mais fácil de entender do que aquela escala dos espíritos, a Terra, como um planeta de provas e expiações, é como se fosse o segundo nível, entendendo que esses níveis não são absolutos, né? É uma gradação que Kardec apresentou, ou os espíritos apresentaram a Kardec, divididos em 5 grupos. Mas entendendo que a Terra está aqui neste segundo grupo, lutando para passar para o terceiro, a gente vê que a gente ainda tem muito a crescer. A gente ainda é infantil evolutivamente. A gente ainda tem muito medo, muitos medos, né? A gente ainda tem muitas dores por conta dos equívocos que, historicamente, a gente vem cometendo e ainda comete. E quando a gente tem a oportunidade, a gente descarrega tudo isso no primeiro alvo que aparece na nossa frente. E muitas vezes esses alvos são essas pessoas que nos chocam as ideias, né? Que nos questionam, que debatem, né? E a gente não tem maturidade para o debate ainda e se isola, né? O Olivar aqui deixou um outro comentário. Por isso sempre falo que só absorvemos até o tamanho da nossa capacidade. Num vasilhame de 1 litro só caberá 1 litro. Porém, se aumentarmos o recipiente, já caberá um pouco mais. Nesse contexto, todos temos nosso próprio tempo. Boa vontade é a dica. Sem dúvida, Olivar. A gente pode, sim, aumentar o tamanho da nossa xícara para poder receber mais chá. Mas a gente também pode entender que parte daquele chá que já está na xícara já não nos serve mais. A gente pode dar espaço para novas experiências, novos ensinamentos, né? A gente precisa constantemente buscar se livrar de tudo que é supérfluo para a gente, né? Seja através de um desapego material, mas sim também um desapego sentimental, muitas vezes, principalmente de sentimentos negativos. A gente não pode se apegar a sentimentos negativos. A gente precisa também de um desapego intelectual, né? Entender que alguns ramos do conhecimento
talvez não sejam muito afins a nós e que a gente pode direcionar para outras questões, né? Não querer saber tudo de tudo, identificar o que é importante, né? Então, a gente precisa, concordo com a observação, mas também cabe a gente esse processo de nos livrar daquilo que ainda está acumulado em nós e que muitas vezes impede essa chegada do novo, né? Nesse processo de desapegar do que é supérfluo, desapegar dos sentimentos negativos, a gente precisa também abandonar os nossos preconceitos, os dogmas, né? Aquelas ideias que nos são colocadas como uma verdade absoluta, que não podem ser questionadas. A gente tem que questionar mais, né? Principalmente nós mesmos, não só os outros, né? Sócrates, quando fez aquele processo de questionar as outras pessoas, é porque ele queria entender nele aqueles ensinamentos. Ele não queria diminuir ninguém, dizer que as pessoas não sabiam as coisas. Mas ele queria demonstrar para ele mesmo que ele identificava uma coisa que as outras pessoas não identificavam, que era perceber que não sabia tudo. Então, a gente tem que fazer esse processo desse questionamento, né? Principalmente de nós mesmos, das nossas atitudes. Deixar de questionar os outros, deixar de cobrar os outros, exigir dos outros a transformação, exigir dos outros uma melhoria, um aperfeiçoamento, esquecendo que o nosso campo de trabalho deve partir de nós mesmos, né? A Fran diz assim: se nos ama mais, tudo muda. Aquele que diz sempre não, para nós ele merece mais atenção, né? Muitas vezes a gente foca só naqueles que concordam conosco, né? Justamente por isso, porque a gente acha que aqueles que não concordam, que dizem não para a gente, é porque não nos apoiam, é porque não nos querem bem, né? E às vezes o não é o que a gente precisa ouvir, né? Tem horas que a gente precisa ouvir o não, né? O apoio, muitas vezes, pode vir nos mostrando alguma coisa que a gente está entendendo errado, né? E isso a gente tem que estar aberto para essa percepção. Principalmente, em todo esse processo, remover da gente essa armadura que a gente monta em torno de nós, construída com orgulho e vaidade, que nos impede de crescer, né? O orgulho de achar que sabe tudo, né? A vaidade de entender que somos melhores do que os outros, que já estamos num patamar melhor, que já abraçamos o espiritismo, por isso entendemos mais do que os irmãos de outras orientações religiosas. Tudo isso precisa ser abandonado. Essa armadura de orgulho e vaidade, que na verdade é uma armadilha que a gente monta em cima de nós mesmos, ela nos prende, ela não nos permite a transformação, não nos permite a evolução. Ok? Bom, pessoal, esse era o tema que eu separei para a gente discutir hoje, né? E aí eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa trocar ideias aí. Quem tiver alguma contribuição, quiser ampliar alguma observação que eu fiz, né? Discordar é importante, algum ponto que entenda que estava equivocado, né? Vocês conheciam essas histórias que eu contei? O que é que acharam?
São ensinamentos compatíveis com a doutrina espírita? Gostaria de ouvir a percepção de vocês também. Eu que agradeço, Leite, pela atenção de vocês, né, pela disponibilidade de vocês de participarem das nossas transmissões, né? Boa noite a Joseíla, seja bem-vinda. Bom, então eu convido vocês a que a gente faça uma prece e, havendo mais algum comentário, depois a gente pode abordar. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos hoje em torno desses ensinamentos deixados para nós há tanto tempo aqui no planeta, que possamos extrair dessas ideias orientações para a nossa caminhada, rogando a ajuda dos bons espíritos para nos acompanharem nesse processo, e rogando a Ti, Jesus, que derrame sobre todo o planeta a Tua luz, amenizando as dores e os sofrimentos desse período tão conturbado pelo que a Terra tem passado. Alivia, Senhor, as dores daqueles que sofrem pela doença do Covid. Restaura em cada um desses irmãos a fé e a esperança. Abençoa a todos nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O Olivar diz que nesse momento em que nos encontramos e que nos propicia reflexões, nos faz ver que ainda falta um caminho muito longo para o saber. Aí vi o quanto tenho que estudar e vivenciar. Todos nós, né? Nós que temos a possibilidade de passar esse período com certo grau de isolamento, né? A gente sabe que nem todas as pessoas estão tendo esse privilégio de se manterem seguros em suas casas, né? Que a gente possa aproveitar esse tempo com leituras edificantes, com oração, com reflexões, né? Meditação, tudo que nos possa fazer sintonizar melhor com os bons espíritos, né? Com os irmãos que nos assistem no plano espiritual. A Joseíla falou que ouviu só a história do mestre budista, achou excelente. Uma história muito bacana, né? Um ensinamentozinho prático, muito rico. E a gente muitas vezes se coloca com essa atitude, né? Na xícara cheia, não cabendo mais nenhuma gota de conhecimento. Então, pessoal, só me resta agradecer a todos vocês por estarmos juntos, convidar vocês a permanecer acompanhando as nossas transmissões, né, todo dia, com exceção das quartas-feiras. A gente tem feito essas conversas aqui, através da página do Facebook,
E, posteriormente, esses vídeos estão sendo salvos no nosso canal do YouTube. Então, se vocês conhecerem alguém que tem dificuldade para acessar o Facebook, podem nos ajudar também compartilhando esses vídeos, né? E aí eu convido todos a se inscreverem lá no nosso canal do YouTube também, para que a gente fortaleça mais esse instrumento de divulgação da doutrina espírita, né? O Ali vai dizendo que o palestra é uma boa dica para aprendizado, tenho aprendido bastante, sem dúvida, Olivar, esse momento que a gente está, que tem algum tempo mais livre, né, a gente pode também, tem muita palestra boa que já está disponível, né, no YouTube, a gente pesquisando lá, qualquer assunto que a gente esteja precisando aprofundar um pouco mais, entender melhor, alguma dificuldade que a gente está passando, pesquisa lá que certamente, não só no canal da página de João, que tem muito vídeo já lá, mas vários outros grupos espíritas publicam palestras, grupos sérios, e que certamente tem muito assunto interessante para a gente assistir, né? Aproveitar esse tempo. A Vitória dizendo que a abordagem de hoje foi boa, nos trazendo muitas reflexões. Sem dúvida, Vitória. E essas reflexões, elas são minhas também, né? Os assuntos que a gente traz para conversar aqui, muitas vezes são assuntos que têm nos acompanhado nas nossas reflexões pessoais, né? Então, muitas vezes a gente traz o assunto para discutir em grupo, para que a gente amplie a nossa percepção sobre algum ponto dessas questões que a gente está vivenciando, né? Então, certamente, esses momentos são de muita contribuição para também quem está aqui falando, né? Tem gente que até brinca que os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos mesmos, né? Então, quando a gente fala, nós somos certamente os primeiros a estar ouvindo essas questões, né? A Ioneide agradecendo, tem aprendido muito. Nós temos aprendido muito, Ioneide, todas essas interações aqui, né? Então, só nos resta agradecer a todos vocês pela presença virtual, mas certamente unidos aqui através dessas ferramentas de tecnologia para mantermos essa ligação, esse vínculo, tanto entre nós e a espiritualidade maior que nos ajuda a todo instante. Então, boa noite a todos, fiquem em paz e até a próxima.